Boa noite, queridos. Estamos mais uma vez neste culto de oração. Hoje, terça-feira, estaremos iniciando esse processo e período de salvação por familiares. Vamos orar para que Deus salve os nossos familiares, a nossa parentela. Mande os nomes dos familiares para o meu WhatsApp particular. Eu quero fazer uma lista e quero divulgar na igreja para que a gente esteja em oração esse mês. Domingo estaremos falando sobre família, ajuste familiar. Estaremos pegando alguns temas e na terça-feira orando por salvação dos nossos entes queridos. Isso é fundamental. Parece que está destoando da voz profética do Espírito, mas não está. Minha preocupação é que os desviados voltem, os desigrejados venham, gente simpatizante do Evangelho, nominalistas se convertam de fato, gente distante da nossa parentela volte para a igreja, porque os dias estão com faíscas escatológicas, apocalípticas. Então nós estamos no propósito de Deus. Fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, você que é da Igreja Batista Central, fique tranquilo, estamos orando para que as pessoas possam se converter. E geralmente com movimentos proféticos da vinda de Jesus, como desse vírus, muitos acabam se convertendo. Muitos se tornam cada vez mais insensíveis, apóstatas, mas tem uma gama de gente que se rende ao Evangelho e como nós oramos mês passado por avivamento, o avivamento atrai pessoas, atrai desviados, atrai gente necessitada de Jesus e de salvação. Então se inscreva no canal, dê o seu like, faça o seu comentário, divulgue esse vídeo e faça nossa propaganda, nos ajude a divulgar este canal. Meu tema vai ser essas 3 ou 4 semanas, oração por familiares. Se você quiser acompanhar, vou falar rapidamente e vou deixar você à vontade no seu lar para orar com os teus familiares, nesse culto de oração caseira. O texto então está em Atos capítulo 10, que vai ser a conversão da família de Cornélio. Conversão da família de Cornélio. Eu não vou ler o texto, é um capítulo grande, mas você pode acompanhar e depois ler com calma no teu lar. Mas antes, eu quero orar. Vamos orar para que Deus fale conosco. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse culto de oração, abençoe a Igreja Batista Central, abençoe as famílias, abençoe este culto caseiro, levanta o teu povo com intercessão, levanta o teu povo em oração. Nós colocamos esta lista de gente amada, gente querida, gente nossa. Salva maridos desviados, salva esposas, salva filhos, salva gente distante, salva, ó Pai, a parentela distante, aqueles que colocaram os pés nos caminhos do Senhor e se desviaram. Vem salvar pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor. Queremos interceder por estes, gente amada, gente querida, gente nossa. Vem somar fileiras, ó Pai, da salvação nas nossas igrejas. Conduz, ó Pai, para o teu reino. Opera maravilhas. Somos sabedores que nem todos virão para a nossa igreja, mas queremos que o Senhor salve para que fiquem no reino dos céus e possam seguir carreira, todo o processo de salvação, todo o processo cotidiano contigo, todo o processo rumo às mansões celestiais, à glória, à nova Jerusalém, todo o processo contigo, Senhor eterno. Esse é o nosso propósito, é o nosso papel, é a missão da igreja, orar para que o Senhor salve pessoas. Faz isso nesse mês, principalmente com os nossos familiares. É o que eu oro neste momento e fale conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, queridos.
tempos de pandemia por causa da gripe, a falência de mercado que temos contemplado, o controle já é uma sinalização de um anticristo, já é uma sinalização de que o controle mundial do que está sendo fomentado, isso parte do governo do anticristo, que será mundial, e angústias. Em cada ser humano, angústias que empurram para a depressão, e quando a coisa agravar de forma intensa mesmo, os homens, diz Apocalipse, procurarão a morte e não conseguirão morrer. Angústias que geram depressão, que empurram para o suicídio. Então estamos passando por isso. Ameaças nessas 4 esferas: na saúde, na economia, na religião, a espiritualidade, o amor de muitos esfriando, e nas emoções das pessoas, da humanidade por completo, por conta do vazio de alma, isolamento e etc e tal. As patologias aumentarão como já tem aumentado. Que Deus salve, gente, como salvou a família inteira de Cornélio em Atos capítulo 10. Contemplamos a salvação de uma família inteira aqui neste capítulo deste livro. Então diz lá o texto, Atos 10, verso 1. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Um militar gentil, não era judeu, gentil, romano, comandava uma companhia de 100 homens, centurião. O que vamos considerar para chegar na salvação da família dele? Eu quero pensar alguns pontos deste capítulo com você e considerar, falando de salvação, que a salvação não se apoia em virtudes humanas. Que esse parente no teu lar, na tua sala, possa ouvir isso. A salvação não se apoia em virtudes humanas. O verso 2 deste capítulo fala que ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, em toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava. Olha aí. Você conhece aquele parente, aquela pessoa, aquele vizinho virtuoso, com qualidades, bom marido, cidadão, ético. Você olha, você fala, meu, parece cristão. Mas no fundo, não é. Então, virtudes humanas não geram salvação, não levam para a salvação. Está aqui o caso de Cornélio. Bom caráter, generoso, espiritualista, fazia orações com virtudes, dava esmola ao povo, mas mesmo assim, aos olhos de Deus, não era salvo. Porque a salvação não se apoia nestas coisas, e sim na pessoa, na crença, na obra e no sacrifício de Jesus. A salvação é focada totalmente em Jesus. Não é mérito humano, é dádiva divina. Tem muita gente ainda que se apoia na salvação, está tranquilizado, apazigua a consciência, pensando que o bom caráter, a generosidade, a religiosidade, o tradicionalismo, o assistencialismo, esmolas ao povo, até mesmo a espiritualidade contínua, oração, fazia Cornélio, verso 2, mas não é suficiente. Que você que está ludibriado por isso, pense nisso. Não são suficientes esses elementos. Salvação depende de uma conversão a Jesus. Nós vamos ver na conclusão desta palavra. Isso deve ser considerado. Outro ponto que eu quero observar com os irmãos, que a salvação não se apoia em vontades humanas. Não se apoia em virtudes humanas, não se apoia em vontades humanas. Por quê? Porque diz aqui o texto, a partir do verso 3 de Atos 10, que ele teve uma experiência divina.
se apoia na vontade divina. Deus quer salvar a humanidade inteira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Diz o texto em Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, debaixo do céu, ou seja, tudo converge para Jesus, ele é o foco e ele é o nome a qual deve ser dado aos homens, a todos os homens, pelos quais deve ser salvo. Então, não é vontade humana. Deus moveu o céu, teve uma experiência com um anjo. Diz o texto que a hora 9 do dia, viu claramente a visão de um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio, que privilégio! Eu não tive uma experiência tão contundente assim, tão explícita assim, apesar de me ver totalmente convencido no dia da minha salvação. Mas aqui está essa experiência sobrenatural, e o qual, fitando os olhos nele, diz o verso 4, ele estava atemorizado, falou: que é, Senhor? E ali o anjo fala: as tuas orações, tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. E o anjo dá a instrução: vá até Jope, mande homens até Jope, lá está Simão Pedro, o apóstolo, sobrenome Pedro, diz o verso 5, e aí ele discorre, o anjo dá as instruções: vá e chame Pedro para que traga a tua casa. Então, independente de qualquer questão religiosa, Deus se manifestou a Cornélio através de um anjo. A obra, então, na vida de Cornélio, apesar das esmolas e das contínuas orações, elas não estavam completas. A salvação não estava acabada, resolvida, concretizada. Teria que agir conforme Deus estava se movendo. Então, ação e vontade divina. Deste lado, Deus age na casa de Cornélio, com essa experiência sobrenatural. E Deus visita Pedro lá em Jope, dando uma visão. Verso 16, diz que ele teve 3 vezes uma visão. Ele viu um lençol, um vaso com lençol, que se abria, e esse lençol tinha animais impuros, do ponto de vista cerimonial judaizante, ritualístico de Israel. E eles consideravam impuros. Era o preconceito dos judaizantes com relação aos sacrifícios daqueles animais. E ele ouvia, naquela visão que Pedro teve, uma voz dizendo: mata e come. E ele questionava a Deus na visão. Então, visão de um lado de um anjo para Cornélio, visão do outro lado para Pedro, para fazer convergir a salvação e a vontade de Deus. A agenda divina estava estabelecida, vontade divina e não humana. Por 3 vezes Deus fala com Pedro: mata e come. E ele falando: mas como eu posso comer algo que é impuro? Pela cosmovisão religiosa de Pedro, e Deus insistindo. Então, verso 16, ele conclui que aquilo era de Deus, por acontecer por 3 vezes, e aquilo se recolhe aos céus, aquela visão. E ele, pensando naquilo, então vai dar o desfecho daquela situação. Cornélio manda os seus homens até a Jope, na casa de um tal Simão Curtidor, e ali tudo é explicado, tudo é esclarecido. Quando Pedro volta, junto com os homens de Cornélio, para a casa de si mesmo, diz o texto, então, que Cornélio se prostra diante de Pedro. Estamos falando aqui na sua chegada, no verso 24. Porque Deus, quando quer salvar, ele move tudo e todos. Pedro, então, impede aquela situação. E agora, na casa de Cornélio, Pedro, com a oportunidade de falar, percebendo o que tinha acontecido. No dia seguinte, é que se deu esse encontro. E a partir do verso 28, eu quero fazer a terceira consideração, de que a salvação não se apoia em barreiras humanas. Por quê? Porque quando Pedro estava na casa de Cornélio, Cornélio deu a palavra para Pedro: fala, estamos aqui
dispostos a ouvir, está tudo esclarecido, eu tive a visão, você também teve, muito bem. Pedro falou assim: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a um estrangeiro. Está aqui as barreiras bairrísticas de Pedro, as barreiras culturais. O judeu, ele era muito preconceituoso neste sentido. Tanto é, mesmo convertido, Pedro com resistências a quebrar o tradicionalismo judaizante que ainda influenciava o coração. Mas Deus, quando quer salvar, ele quebra também barreiras humanas, porque a salvação não se apoia nessas situações, culturas, folclores, limites, bairrismos. A salvação não se apoia, queridos, em poderes, em instituições, em políticas, em economias, em cargos, em sobrenomes. Todos esses pontos são desrespeitados por Deus, pelo seu grande amor. E Pedro teve que aceitar e quebrar aquelas barreiras. Diz o verso 34, e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pronto! Por quê, queridos? Porque Deus é imparcial. Seu amor é imensurável. O perdão de Deus é imerecido. A graça do Senhor é universal. A revelação de Deus é convincente. O chamado de Deus é irresistível. Ele não se apoia em questões humanas, terrenas, rasteiras, porque é uma obra do céu. Considere isso. Dentro do teu lar, não coloque impedimentos. Se existe alguém aí dentro que ainda não veio para os caminhos do Senhor, Deus faz da forma que Ele quer e Ele é poderoso. O que nos cabe tão somente é orar, buscar a Deus e evangelizar no momento certo. Ou pode ser que nem será você que vai evangelizar, falar do amor de Deus dentro da tua casa, porque o profeta na sua pátria não tem honra. Não force nada, deixa Deus trabalhar aí. E a última questão que eu quero considerar, antes de nós orarmos pelos nossos entes queridos, é que a salvação não se apoia em nenhum ritualismo denominacionalista. Pedro começa então a falar do amor de Deus para Cornélio, para os seus familiares. Imagine a cena, família reunida. Expõe a salvação, começa a dar dados históricos, falando de Jesus, questões teológicas, espirituais, concretas, sobre o Mestre. Diz o texto, no verso 44, que o Espírito Santo visitou, encheu. O Espírito Santo batizou todos que estavam na casa. Pedro pregando, o Espírito Santo dominou o ambiente, impactou. Começa a ressignificar, gera uma experiência para todos eles e salva automaticamente. Verso 44 diz assim, dizendo Pedro ainda estas palavras, pregando, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então Deus sabe a ordem correta da liturgia. Deus atropela a pregação. Deus não fica preso, queridos, com o mecanismo do culto, aos apoios departamentais, aos rituais, às ordens humanas, às ordenanças, às liturgias. Deus comanda esse negócio. Quando Ele quer salvar, Ele salva. E Ele interrompe, o Espírito Santo enche todos ali. Diz o texto que eles começaram a falar em outras línguas, foram batizados, começaram a magnificar a Deus naquela visitação sobrenatural. Uma família inteira salva. A campanha é essa. Salvação por completa dos familiares. Se você tem, todos, glória a Deus por isso. Se não tem, ore por parentes distantes para que Deus salve. Vizinhos também, claro que sim. E aí a conclusão de Pedro, no verso 47, pode alguém porventura recusar a água, que era o batismo nas águas, porque o batismo com o Espírito Santo, o enchimento, a visitação,
que autenticava a verdadeira conversão, isso já estava nítido, relevante, explícito. Então Pedro falou, já receberam como nós o Espírito Santo. E mandou o verso 48 que fossem batizados em nome do Senhor Jesus nas águas. Salvação de uma família inteira. Deus salva no varejo, Deus salva no atacado. Salvação é isso. É purificação dos pecados. Salvação é reconciliação do pecador. Salvação é a ira de Deus aplacada. É misericórdia de Deus nesta vida e no juízo final. O homem tem que entender que ele é pecador. Quando a gente prega o evangelho, a gente prega na perspectiva paradoxal de que o homem é pecador, está condenado e merece o inferno. Já está condenado. O homem que não tem Jesus no coração, não que será condenado, não, já está condenado. A humanidade inteira foi batizada no estado caído de Adão. Nasce na jurisdição do império das trevas. Está debaixo da ira de Deus, da condenação eterna. O pecado entrou por um homem. Então esse é o lado do evangelho. O lado ruim da coisa é a notícia que nos desarma, é a notícia que depõe contra nós. Merecemos a morte. Nosso olerite no final do mês, no final da vida, está lá. Aquele envelope com o veículo morte. A gente cai nela e é condenação eterna. Distanciamento total de Deus. É uma eternidade sem a misericórdia de Deus. É uma eternidade sem a oportunidade do perdão de Deus. É uma eternidade sem o viés do arrependimento. É uma eternidade inteira pagando e sendo carcomido pela culpa potencial da nossa vida inteira, na dimensão deste estado caído. Você já teve uma culpazinha latejando a tua consciência? Multiplique isso pela milésima potência. E vida afora, eternidade. Esse é o lado conscientizador, impactante, negativo do evangelho. Somos pecadores todos nós e precisamos de salvação. Por isso que às vezes vemos nos outdoors pichados em alguns muros, quando viajamos, enfim, só Jesus salva, por causa disso. Porque o homem está condenado e o homem precisa saber disso. E essa condenação fala, a palavra de Deus, que ele está num estado caído, dominado por três situações. A ira de Deus, condenado por Deus, condenado pelo poder de Satanás. Tem gente que fala, eu não creio no diabo. E eu digo, não tem problema você não crer em Satanás, nos demônios, no diabo, no capiroto, no chifrudo. Não tem problema. Não tem problema não. Continue não acreditando no diabo. Na condenação, no inferno. Muitos dizem, o inferno não existe, o inferno é aqui. Isso mesmo, continue não acreditando. O diabo acredita em você. Aliás, o diabo tripudia você, te escraviza. E o inferno te aguarda. Você vai se salvar por quê? Acabei de falar que não é pelas obras, não é por vontade humana, tão somente. Não é pelo teu ritual, não é pela tua virtude, não são pelas tuas condições, desempenhos, ética, moral, pelo teu ritualismo denominacional. Salvação não está galgada em nada disso. Então, condenação por conta da ira de Deus, pelo poder de Satanás, subjugando os filhos da desobediência, vai falar Efésios capítulo 2, e pelo mundo que está em trevas. Colossenses capítulo 1, verso 13. Nascemos nesta jurisdição. Romanos 1,18. A ira de Deus está debaixo das pessoas e sobre as pessoas, os filhos da impiedade, pervertidos, que detêm a verdade de Deus
pela justiça, é gente que não tem consciência de salvação e nem revelação. Esse é o lado negativo do Evangelho, que diz para todo mundo: arrependei-vos. Aí entra o lado positivo do Evangelho. Opa, o que é arrependimento? É você virar, é você se converter, é você entender que o jeito que você leva a vida e o jeito que você crê em uma divindade, mesmo que seja ateu, vai te levar exatamente para a condenação, para a ira de Deus, para o inferno, e você já está nas mãos de Satanás. Sem essa proteção do império da luz, sem a proteção dos anjos do Senhor, sem esta revelação e esse posicionamento, esse status no reino dos céus, você já está debaixo do império das trevas, subjugado por demônios, com a mente caída e no estado de depravação total. Arrependimento é: volte-se para Deus e dê as costas para o pecado. Volte-se por completo para Deus. Volta 180 graus. Tome outro rumo, outro lado. Deixe de se apoiar nas tuas virtudes, na tua tradição, no teu legalismo, na tua religião. Arrependimento é isso. Esse lamentar, esse afligir, esse perceber do estado caído. As palavras no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é um pesar profundo em percepção e conscientização de quem é e o que faz. E a divindade a qual você serve. A divindade com D minúsculo, a pseudo-divindade a qual você serve. É conversão ao verdadeiro Deus, D maiúsculo. 1 Tessalonicenses 1,9, Paulo falou: convertei-vos ao Deus vivo. Vocês são idólatras. Vocês estão equivocados, apoiados num ritualismo religioso. Então a palavra de Deus no Novo Testamento, inclusive Jesus trombeteando junto com João Batista, a primeira e palavra de ordem é essa: arrependei-vos. E creiam, fé, arrependimento e fé, condição para a salvação. Creiam na única condição, critério, determinação de Deus para que haja salvação. Fé em quem? Fé no Salvador, fé no mediador, fé no Filho de Deus, fé em quem justifica, fé em quem reconcilia, fé em quem redime, fé em quem propicia a ira de Deus e satisfaz a situação humana, fé em quem santifica, fé em quem rasga a condenação do escrito de dívida eterna diante do Pai e justifica, fé em quem predestina, fé em quem elege, fé em quem adota, tira da situação de escravo e coloca na família de Deus, diante do Pai, a qual ele circunda e zela e se desfruta em um relacionamento como filho. Fé em Jesus, o único Salvador, o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus teológico, o Jesus histórico, o Jesus científico, o Jesus cultural, o Jesus idolátrico, o Jesus judaizante, tão somente. Não, é fé no Jesus que morreu e ressuscitou e está entre nós. Fé no nosso Salvador. E aí sim, mediante a essa revelação, por causa desta graça, com o fundamento no que ele fez e na pessoa dele, aí a gente recebe o dom, a dádiva, o presente de Deus, a salvação. É se arrepender e crer. Não precisa fazer a penitência, não precisa fazer o voto, não precisa subir aqui ou acolá, não precisa peregrinar em tal caminho espiritualista, não precisa de nada. Jesus simplificou tudo e todos. Se torna uma salvação até escandalosa, disse Paulo aos Coríntios. A gente fica olhando isso e fala: mas é só isso? É, só isso. E nem isso você faz. Se é só isso, nem isso você faz. Claro que eu estou falando com quem está me ouvindo, que é desviado, não crê, é ateu, sei lá, agnóstico e religioso tão somente. Nem isso você faz. Crer em Jesus, entregar a vida para Jesus. Na verdade, a tua autonomia em querer ser o seu Deus
em desconfiar da conspiração divina, em achar que a palavra de Deus é muito ortodoxa. Tudo isso faz com que você fique ensimesmado e como eixo do centro do universo, tornando-se a própria divindade. Então você vai ter que se escandalizar em que a salvação é através do Jesus da cruz, aquele que morreu no Calvário há 2000 anos e ressuscitou ao terceiro dia, e você vai ter que depositar a tua vida, a tua existência, o teu destino, os teus valores, as tuas posses, os teus condicionamentos, os teus comportamentos, as tuas palavras, a tua consciência, o teu jeito de agir, o teu jeito de se relacionar, o teu jeito de existir, o teu jeito de ganhar dinheiro. Você vai ter que pegar tudo isso que é a tua vida, de cabo a rabo, e submetê-la a Jesus, se curvar a Jesus, se render a Jesus, admitindo que em você mesmo você está condenado e fadado ao inferno eterno, mas arrependido e crendo no que ele fez e no que ele falou e no que ele condicionou, acreditando e arrependido, aí você será salvo. Esse passo eu não posso dar por você. Eu vou até aqui em explicar a salvação, que é pela graça, pela fé, que é dom de Deus. Eu vou até aqui. Doravante, daqui para frente, é você e Deus, meu irmão, minha irmã. Gente que não crê, gente afastada de Deus, é você e Deus. Se você se render e crer, mesmo que seja escandaloso, que Jesus falou exatamente essa conversão, uma experiência existencial, espiritual, eterna, real. Você nascerá de novo. Novo nascimento. Nascer do Espírito. Uma nova vitalidade espiritual, uma nova direção. Um novo condicionamento por dentro. A eternidade introjetada dentro de nós. Nova criatura. A gente passa por uma experiência, um êxtase, com um aspecto catártico. Produz em nós alterações profundas no nosso projeto de vida. A gente se rende, a gente deixa a nossa vida de lado, a gente passa a seguir Jesus. A gente mortifica a nossa velha natureza, nosso ego inflado, nossas vontades perniciosas, a gente subjuga tudo isso. A gente fala, que queres que eu te faça, Senhor? A gente chama Jesus de Senhor. Quem é Senhor? Conforme Paulo na conversão, em Atos 9. É novo viver, novo ser, novo relacionar, novo falar, nova linguagem, novo obedecer. Então, de Deus cabe a salvação, a justificação, a regeneração, a reconciliação. E da nossa parte cabe o arrependimento, a fé e a obediência doravante. Deus quer manifestar salvação para todos nós. Esteja consciente do que é salvação. Do teu estado sem Deus. E do que Deus quer de você. E o que Ele quer de você com Jesus. E a partir de Jesus. Que você entenda isso. Eu falo com experiência própria, com autoridade, porque estava perdido, sem Jesus, como Senhor de mim mesmo. E tudo que eu falei aqui é real porque eu experimentei. Não é conversão à religião, não é conversão a uma ética humana, não é conversão a um bom comportamento, não é conversão para uma teologia de sucesso, não é. É conversão a Jesus. É você cara a cara com Deus. É você em Jesus e você com Jesus. Vamos orar? Então você que já é salvo, eu creio que concorda com tudo isso. Você que não é e ouviu, se converta. Deus te ama. Deus quer mudar a tua vida, o teu coração. Deus quer te salvar.
Ele está voltando. Não fique de fora do plano amoroso e eterno dele. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que neste mês parentes, familiares se convertam, voltem para a igreja, desviados, desigrejados, simpatizantes, nominalistas, que voltem para a igreja, que voltem para o reino, que voltem para a tua obra, para a tua igreja, para os teus propósitos. Contemple cada família, contemple cada familiar, contemple, atraia pelo teu grande amor. Nós podemos ir até aqui, Espírito de Deus, pregar, anunciar, trombetear, profetizar, esclarecer, explicar, mas Espírito Santo, só o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, desse estado pecaminoso, da justificação que o Senhor promove pela cruz e do juízo eterno que será um dia, na perspectiva vindoura. Em nome de Jesus, convença este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este ancião, convença homens e mulheres nesse clima escatológico, para que se rendam ao Evangelho de Cristo Jesus, sejam salvos e tenham os pecados cancelados e lançados no mar do esquecimento, conforme falou o profeta. É o que eu oro pela minha família, minha parentela, pela parentela dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.